Boa tarde a todos, aqui é o professor Bruno, inaugurando mais uma aula do nosso curso de 1000 questões de Direito Constitucional. Hoje nós vamos para a aula de número 18, onde teremos como tema as funções essenciais à Justiça. Então falaremos muito sobre o Ministério Público, sobre a Advocacia Geral da União, sobre a Defensoria Pública. É um assunto muito importante, é um tópico muito importante para você que está se preparando para ministérios públicos estaduais, Ministério Público da União, que tem concurso aí em breve, não é? Então, são 50 questões nessa aula de número 18, como vocês já estão acostumados no nosso curso, serão 5 blocos, nessa aula 18 serão 5 blocos, cada bloco nós vamos resolver 10 questões, ok? Neste primeiro bloco, nós vamos resolver as questões 851 a 860. Lembrando que no nosso curso nós mesclamos múltipla escolha com questões também de certo e errado, que é uma característica inerente da banca CESP-Sebrasp. Se você ainda não adquiriu o nosso curso, basta você passar no nosso site eleitoralcombruno.com.br e adquirir já. Você vai encontrar 1000 questões com comentários em vídeo de cada uma detalhadamente por apenas R$ 70. Então não perca esta oportunidade. São questões aí de todos os temas da Constituição que vai realmente lhe ajudar muito nas principais provas deste país. Então vamos à primeira questão, questão 851, foi cobrada pela banca CESP no ano 2018. A execução da dívida ativa tributária é de competência da Advocacia Geral da União. O que vocês acham? Estou falando de execução de dívida ativa tributária. Será que compete à Advocacia Geral da União? Não. Para respondermos essa questão, nós temos um artigo, que é o artigo 131, parágrafo 3º, em que confere essa atribuição à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Vamos fazer a leitura juntos. Artigo 131, parágrafo 3º. Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei. Então, muita atenção aqui. Questão 851, ela está incorreta, segundo prevê o artigo 131, parágrafo 3º da nossa Constituição. Ok? Então, vamos agora para a questão 852. Diversos titulares de direitos individuais de natureza disponível, olha só, natureza disponível, solicitaram ao Ministério Público a adoção das providências necessárias ao reconhecimento judicial do seu direito. Considerando os balizamentos estabelecidos pela sistemática constitucional, o Ministério Público. De fato, o que nós temos que analisar nessa questão 852? É que se o Ministério Público ele tem ou não legitimidade para ser titular, né, de adotar procedimentos ao reconhecimento judicial de direitos individuais de natureza disponível. Se você faz uma leitura básica do artigo 127, o final do artigo 127 da Constituição, ele traz para nós o entendimento que serão interesses sociais e individuais indisponíveis. Só que nós temos que atentar. O STJ e também o Supremo Tribunal Federal já se manifestou que quando eu tiver, em relação à defesa de direitos, em que o interesse social ele é valorado, o interesse social ele é elevado, caberá ao Ministério Público a adoção de providências para atacar esses direitos disponíveis. Sejam eles disponíveis e divisíveis, também caberá ao Ministério Público.
Então, nessa questão 852, o melhor gabarito para ela é a letra B, em que afirma que tem legitimidade, sim, para atuar em defesa desses direitos, que direitos de natureza disponível, caso estejam associados a valores superiores de interesse social. Então, nessa questão 852, a gente vai marcar como gabarito a letra B, tá bom? Bom, aí nós temos aqui um entendimento que será do próprio STF e também STJ. As cortes superiores se manifestaram quanto a esse assunto. 853. Mesmo que o defensor público tenha sido pessoalmente intimado e tenha comparecido à audiência na qual se tenha proferido a decisão judicial, a contagem do prazo recursal para a impugnação da decisão dependerá de remessa dos autos à Defensoria Pública. Bem, este é o entendimento de um informativo, que é o informativo do STF, número 611. O que prevê esse informativo? Que independentemente do defensor público ter sido pessoalmente intimado e, além disso, ter comparecido à audiência na qual o juiz proferiu uma decisão, o prazo recursal, a contagem do prazo recursal, somente se dará início a partir da remessa dos autos à Defensoria Pública. Então, este é o termo inicial para a contagem do prazo recursal. Independente se ele estava no dia da audiência, independente se ele foi pessoalmente intimado, a contagem do prazo terá início com a remessa dos autos à Defensoria Pública. Então, nessa questão 853, a gente vai marcar como correta, porque é justamente isso que afirmou, não é? A contagem do prazo recursal para a impugnação da decisão dependerá da remessa dos autos à Defensoria Pública. 854. A Constituição da República do Brasil de 1988 dispõe sobre as funções essenciais da Justiça e, no tocante ao Ministério Público, assegura que, letra A, o Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República, dentre integrantes da carreira maiores de 30 anos. Já temos um pequeno problema aqui na questão 854. Se a gente observar o que prevê a própria Constituição Federal a respeito do Procurador-Geral da República, no artigo 128, parágrafo 1º, ele afirma que o Ministério Público da União terá, sim, como chefe o Procurador-Geral, nomeado pelo presidente, maiores de 35 anos, então não são 30, após aprovação do seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, até aqui está ok, mandato de 2 anos, mas é permitida a recondução. E aqui diz que é vedada. Então, a letra A, ela está o quê? Falsa. B. Os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira, maiores de 30 anos, na forma da lei respectiva, para a escolha do seu procurador-geral, que será nomeado pelo chefe do Poder Executivo para mandato de 2 anos, vedada a recondução. Essa letra B, ela foi retirada do artigo, também é o artigo 128, porém, o parágrafo é o parágrafo 3º. E o que a gente pode observar aqui? Que nesta letra B, quando se fala no parágrafo 3º, os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre integrantes de carreira, na forma da lei respectiva, para a escolha do seu procurador-geral. Perceba que não se mencionou aqui a questão da idade. E, além disso, além de não mencionar, permite uma recondução, e aqui vedou a recondução. Por isso que está falsa também a letra B. Letra C.
a destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Congresso Nacional. Não é do Congresso, a maioria absoluta do Senado Federal, artigo 128, parágrafo 2º, tá? Letra D. Os procuradores gerais nos estados e no Distrito Federal e territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria simples, já está com problema, não é? É maioria absoluta do Poder Legislativo na forma de lei complementar respectiva. Não é uma lei ordinária. Então, a letra D também está falsa. Provavelmente, o gabarito vai ser a letra E, que é a próxima que nós faremos a leitura. O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República, dentre integrantes da carreira, maiores de 35 anos, após a aprovação do seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado, até aqui ok, para mandato de 2 anos, permitida a recondução. E aqui eu gostaria de fazer um adendo, porque não é permitida uma recondução. Veja que o artigo 128, parágrafo 1º, prevê permitida a recondução. Então, a gente percebe que pode ser uma quantidade ilimitada. É isso que nos traz a leitura da letra E. Então, está verdadeira a questão 854, gabarito letra E. 855. Conforme entendimento do STF, a autonomia funcional conferida pela Constituição às defensorias públicas, que lhes assegura a iniciativa de propor seu orçamento, não inclui a prévia participação desses órgãos na elaboração das respectivas leis de diretrizes orçamentárias. Bom, você nem precisava ter entendimento de qualquer outra normativa. Você deve perceber, olha, se eles têm a iniciativa de propor o orçamento, é claro que na participação desses órgãos na elaboração de leis de diretrizes orçamentárias também será permitida. O que assegura o artigo de número 134, parágrafo 2º, é o seguinte: as defensorias públicas estaduais, são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e subordinação ao disposto no artigo 99, parágrafo 2º. É claro que nós temos que fazer a leitura do 99, parágrafo 2º, que prevê que o encaminhamento da proposta, ouvidos os outros tribunais interessados, compete. Aí fala aqui, no âmbito da União, no âmbito dos estados, a quem compete. A gente percebe que, sim, é importante a participação desses órgãos na elaboração das respectivas leis, né? Então, inclui, sim, essa prévia participação. Então, está falsa a questão 855, de acordo com o previsto no artigo 134, parágrafo 2º da nossa Constituição Federal, em conjunto com o artigo 99, também parágrafo 2º. Tá bom? 856. Essa questão é interessante. Um juiz federal determinou que a União implantasse um determinado direito do autor de uma ação judicial. A União, rebeldinha, após ser intimada da decisão por meio do advogado da União, que vai representá-la, não cumpriu a determinação judicial. Nessa situação, o advogado da União, atuando no exercício das suas funções, letra A, não poderá. A questão é, veja que o advogado não cumpriu uma determinação judicial. A pergunta que eu faço, ele é responsabilizado? Bom, existe uma lei que trata justamente do advogado-geral da União, e eu gostaria que vocês depois fizessem a leitura, mas especialmente o que nós vamos falar aqui, tá? É a Lei 13.327, de 2016. Existe um artigo, que é o 38, inciso 3, que isenta
a responsabilidade tanto judicial pelo descumprimento dessa determinação e também isenta de prisão. Mas é absoluto? Aí não. Nós temos um artigo no Código de Processo Civil, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui o CPC, para a gente fazer a leitura. É o artigo 184, se eu não estiver enganado. Vamos fazer a leitura? É o 184. Olha só, o 184, ele é do título da advocacia pública, tá? O membro da advocacia pública será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. Então, perceba que esta responsabilização, essa não responsabilização, ela não é absoluta. Mas para a questão 856, a gente marca como gabarito a letra I. Mas se você quiser anotar, aqui você já anotou, né, o que vai confirmar essa afirmação que eu passei, mas o CPC, artigo 184, traz como se fosse uma exceção no agir com dolo, tá bom? 857. Aos procuradores do Estado, assim como aos membros das defensorias públicas, é garantida institucionalmente a inamovibilidade. Cuidado, porque você vai lembrar o seguinte: os magistrados, membros do Ministério Público, inamovibilidade também, que é uma garantia, vai ser assegurada às defensorias. Não. Existe uma ação declaratória de inconstitucionalidade 591 que não garantiu aos procuradores de Estado, que são membros das defensorias públicas, a inamovibilidade. Então, anote: inamovibilidade não é garantida aos procuradores dos estados, tá bom? Então, aqui nós temos que colocar um não, está incorreta a questão 857. 858. A Defensoria Pública da União, letra A, compete diretamente ou através de órgão a ela vinculado, representar a União judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Esta competência não é da Defensoria, é da Advocacia Geral da União. Onde que eu leio isso? Artigo 131 da nossa Constituição. Tá? Então, essa representação judicial, extrajudicial, é da Advocacia Geral. B. Compete, ao lado das defensorias públicas estaduais e do Distrito Federal, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, seja judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados. Isso mesmo, este é o papel da Defensoria Pública, tá? Onde que está isso? No artigo 134 da nossa Constituição Federal. Então, está correta a letra B. Letra C, são asseguradas a autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos em lei de diretrizes orçamentárias, diferentemente das defensorias públicas estaduais e Distrito Federal? Não. Diferentemente? Não. De forma isonômica também as defensorias públicas e estaduais e do Distrito Federal. Letra D. Cabe exercer o controle externo da atividade policial na forma estabelecida em lei complementar. Essa não é atribuição da Defensoria, é uma atribuição do Ministério Público. Só confirmando aqui a letra C, o 134, parágrafo 2º, assegura às defensorias a essas autonomias, e na letra D, que é cabimento do Ministério Público, está no 129, inciso 7, tá bom? Letra E, são asseguradas como princípios institucionais a unidade,
a indivisibilidade e a independência funcional, dando-se o ingresso na carreira que tem como chefe o advogado-geral da União, mediante concurso público de provas e títulos. Olha só, eu estou falando do advogado-geral da União. O advogado-geral da União é de livre nomeação pelo presidente da República. Então, não há concurso público de provas e títulos para advogado-geral da União. Artigo número 131, parágrafo 1º, fala desse processo de livre nomeação do presidente. Então, qual que é o gabarito da 858? Letra B. 859. Membro do Ministério Público, desde que afastado das suas atribuições, poderá exercer a representação judicial e a consultoria jurídica das entidades públicas. A Constituição, ela não traz essa normativa, se ele está afastado, ele pode exercer a representação judicial e consultoria jurídica. Não. Se a gente faz uma leitura mais clara do artigo 129, inciso 9, ele diz o seguinte: são funções institucionais do Ministério Público exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhes vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Então, perceba que em nenhum momento fala o seguinte: se ele está afastado das atribuições, ele pode exercer essa representação e consultoria. Não, tá? Então, está incorreta a 859. 860. A Constituição Federal atribui, de forma expressa e direta, legitimidade ativa para a propositura de ação civil pública para a defesa de interesses difusos ao Ministério Público. Letra A. Assim como as pessoas políticas e a Defensoria Pública. B. Assegurando-lhe a privatividade de tal iniciativa. C. Assim como as associações civis. Letra D. Permitindo a instituição de concorrência de iniciativas no âmbito legal. Ou letra E. Assim como as pessoas políticas e as associações civis. Bem, nesta questão 860, essa competência, esta legitimidade para a propositura de ação civil pública, ela é concorrente. Sabe onde que nós encontramos isso? No 129, inciso 3. Olha, promover o inquérito civil e ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Aí vem o parágrafo 1º. A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nessa Constituição e na lei. Então, é sim competência, é sim legitimidade concorrente. Então, a letra D é o melhor gabarito para essa questão. Artigo 129, inciso 3, em conjunto também com o parágrafo 1º, ambos da Constituição. Ok? A gente, então, fecha os primeiros dois blocos, bloco 1 e bloco 2, resolvemos até a questão 860. Se teve alguma dúvida em qualquer termo técnico, mande para a nossa equipe por e-mail, cursosbrunooliveira@gmail.com. Me procure também pelo Instagram, @professorbrunoeleitoral. Curta a página no Facebook, @cursosbrunooliveira. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Bons estudos para vocês e até mais.